Olá pessoal, eu sou a professora Nádia Helena. Hoje nós vamos estudar a unidade 2, que tem por tema a prática educativa e as sequências didáticas. O objetivo do nosso estudo é refletir sobre a organização de sequências didáticas, tanto para o ensino presencial, mas sobretudo para o ensino remoto. E o nosso conteúdo é a organização de sequências didáticas, tendo em vista esse ensino remoto que nós estamos submetidos a partir de então. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que mostra um professor ministrando aula, em que a aula começa de forma fácil e de repente ela vai se tornando uma aula mais com um grau de complexidade em que os alunos não conseguem acompanhar. Diante dessa imagem, que é uma situação que pode acontecer e acontece muito nas nossas escolas, eu trago os seguintes questionamentos. Será que esse modelo de aula tradicional, ele favorece a aprendizagem dos nossos alunos e das nossas alunas? Esse modelo de ensino em que o professor, ele se detém apenas em repassar o conteúdo para os alunos, sem se preocupar no que eles estão aprendendo, né? Sem se questionar como está sendo a sua aula? O outro questionamento que eu trago é como podemos organizar aulas que permitam a aprendizagem dos nossos alunos? Será que esta aula que vocês podem acompanhar nessa imagem, nesse GIF, correspondem às aprendizagens dos alunos? Eles conseguem aprender? Isso é o que trataremos agora a partir dos próximos slides. Nós não podemos perder de vista que para que os nossos alunos eles aprendam, a gente precisa organizar muito bem as nossas aulas, né, as nossas sequências didáticas. E para isso eu trago um autor que já foi estudado aqui por nós, para nos lembrar do que se trata essas sequências didáticas, como um conjunto de passos, como vocês podem ver na imagem, em que o professor vai graduando o nível de conteúdo, né, para que o aluno possa aprender gradativamente. Então, as sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e organizadas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos. Então, aí surge a importância das sequências didáticas, em que o professor vai organizar suas aulas e todas as outras serão uma continuidade e aprofundamento daquele conteúdo que ele quer trabalhar. Bom, e o que é preciso considerar quando nós estivermos organizando o nosso plano de aulas, nossas sequências didáticas? Primeiramente, nós precisamos adaptar a linguagem segundo o público-alvo. É importante que o professor ele consiga adaptar o nível da linguagem de um determinado conteúdo, que isso se torne acessível e compreensível aos alunos. O tempo de cada atividade, é preciso que o professor considere, né, qual é o tempo que aquela atividade vai tomar no conjunto das sequências didáticas. É importante porque muitas vezes o professor pensa muita coisa para uma aula de 40 a 50 minutos, e de repente aquele tempo é insuficiente para cumprir tudo que foi planejado. Então é importante colocar realmente aquilo que vai ser desenvolvido e que pode ser desenvolvido na sala de aula. Adequação aos referenciais teóricos, né? O professor ele deve fazer essa adequação com aquele conjunto de conhecimentos que vai fundamentar a aula, tá? E por último, o professor também deve considerar o contexto em que aquela aula deve ser ministrada e a originalidade da proposta. A originalidade da proposta no sentido de que aquela aula ela tem que ser atraente para o aluno, né? O aluno ele precisa focar, né, na sua aprendizagem, precisa prestar atenção, né, precisa ter um interesse em relação àquele conteúdo que está sendo ministrado. Aqui eu trago alguns elementos importantes que nós precisamos considerar na organização das nossas sequências didáticas, né, na organização dos nossos planos de aula. Primeiramente, o título. Tá? O título ele deve ser capaz de atrair a atenção e deve refletir o conteúdo e as intenções formativas. Então, o título ele precisa conter realmente os conteúdos e quais são as intenções que você deseja. O título ele deve sintetizar muito bem qual vai ser, inclusive, o seu conteúdo a ser trabalhado. Os objetivos gerais
deve conter na sua sequência didática, porque ele que vai nortear o que você quer que os alunos aprendam. Então, eles devem ser passíveis de serem atingidos, os conteúdos devem refletir tais objetivos. Se os objetivos eles têm que ser atingidos, então você tem que estipular, né, tem que fazer com que eles caibam dentro daquele tempo que você imaginou para a sua aula. E dentro dos objetivos gerais, nós temos os objetivos específicos da sua aula, né, da nossa sequência didática. Esses objetivos específicos, eles representam metas do processo de ensino-aprendizagem passíveis de serem atingidas mediante o desenvolvimento da situação de ensino proposto. Então, esses objetivos específicos, ele é o organizador detalhado das intenções de ensino. São eles que auxiliam a planejar, a escolher as metodologias mais pertinentes, as formas de avaliação. Então, esses objetivos, eles de fato representam o que você pretende alcançar dentro do processo de ensino-aprendizagem. E também nós temos um elemento muito importante, que é a problematização. Numa sequência didática, a gente precisa partir de um problema, de uma questão que os alunos possam refletir, que eles possam despertar um interesse em relação à aula em que o professor está ministrando. Portanto, a problematização é ela que ancora a sequência didática, é ela que é o ponto de partida das nossas aulas, porque através de questões sociais ou questões científicas que justifiquem o tema e também que problematize os conceitos que serão abordados, é a partir daí que os alunos eles vão iniciar os seus estudos, né? A partir do interesse que foi disseminado pelo professor. Então, tenhamos em mente que essa problematização, são esses questionamentos iniciais que o professor inicia a sua aula, que ancora, né, que vai dar fundamento às sequências didáticas. Daí eu trago algumas informações importantes sobre esse item da problematização. O primeiro, né, que a problematização é o foco em torno do qual os elementos que compõem a SD devem se articular, né, os objetivos da sequência didática, os conteúdos, a metodologia, elas devem se articular realmente em torno da problematização que o professor vai iniciar a sua aula, né, no sentido de solucionar, de elucidar, para que os alunos eles consigam também dar resposta sobre essa problematização inicial. Na problematização da sequência didática, a escolha e a própria formulação do problema, elas são construídas segundo a temática proposta. Então, se você está trabalhando um conteúdo, você deve formular um problema pertinente para iniciar a sua aula e isso ser o fio condutor de todo o desenvolvimento dela. Essa problematização ela não deve se restringir a apenas uma apresentação inicial de questionamentos a serem elucidados, né? Mas, como eu disse, ela tem que ser o fio condutor de toda a sequência didática, início, meio e fim. E ela deve apresentar resolução ou possibilidades de resolução, né? Para que elas sejam apresentadas, desenvolvidas no decorrer da aula e que seja uma busca coletiva na resolução. Então, perceba a importância da problematização em toda a condução da aula. Além disso, é importante dizer que na problematização, o problema ele deve estar muito bem relacionado com a realidade social da comunidade escolar. É sempre muito bom lembrar essa questão. Além de que ela deve promover ações investigativas por parte dos alunos e também do professor que irá incentivar nessas ações, e deve manter estreita relação entre a problemática das sequências didáticas e os conceitos chaves da aula, né? A problemática da sequência didática ela deve estar presente em todos os conceitos trabalhados durante as aulas desenvolvidas. E aqui nós temos algumas questões desencadeadoras que eu trouxe como exemplo, né? E ao lado dela nós temos aqui os objetivos gerais que estão aí muito bem amarrados. Então o professor ele vai iniciar a aula, né? Cujo tema é a água, o desperdício da aula. Ele começa a aula perguntando para os alunos: quais os impactos sociais e econômicos causados pelo desperdício da água? Por que a água é tão cara? Quais as substâncias são utilizadas no tratamento da água?
E aí veja um objetivo geral dessa sequência didática que está muito relacionada com a questão desencadeadora. O objetivo é que o aluno seja capaz de reconhecer a importância do tratamento de água e saiba criticar como o consumo exagerado proveniente do uso doméstico leva a problemas ambientais, econômicos e sociais. Então, veja que os objetivos estão relacionados a essa problematização inicial, os conteúdos estão relacionados também e, consequentemente, a metodologia deve estar relacionada para solucionar e para responder esses questionamentos. E aí, mantendo a relação com a problematização, nós temos os conteúdos da sequência didática. Como vocês sabem, eles devem estabelecer essa relação com os demais componentes curriculares e integrar conceitos aparentemente isolados, então não ficar só numa área de conhecimento, mas vocês podem dialogar aí com outras áreas. Também deve promover a continuidade das várias unidades didáticas ao longo das aulas, que os conteúdos presentes na sequência didática elas podem ser utilizadas, trabalhadas e aprofundadas durante o estudo das outras unidades didáticas. Além disso, os conteúdos eles devem serem adequados à temática proposta e à problematização. Tá? Não adianta você colocar lá um problema sobre o consumo de água e você tratar de um conteúdo na sua aula totalmente diferente, porque não vai casar. E devem contemplar as dimensões que nós já estudamos, as dimensões dos conceitos, de estudar os conteúdos, mas também as atitudes, né? Como é que os alunos eles podem ter uma atitude diferente em relação ao consumo da água, uma atitude mais consciente, e os procedimentos, o que os alunos podem fazer para melhorar o consumo, né? Quais são as atividades que os professores podem proporcionar na sala de aula para que os alunos possam aprofundar esses conteúdos trabalhados em sala de aula. Daí eu trago um apontamento aqui sobre a metodologia de ensino, que não é novo, todo mundo já conhece, mas eu trouxe aqui para a gente poder problematizar mais lá na frente a questão do ensino remoto. Como é que nós vamos adaptar essa metodologia ao ensino remoto? Então, a metodologia são várias atividades, né, atividades diversificadas, que permitem a participação dos alunos e que elas sejam apropriadas, adequadas à problemática que está sendo trabalhada na sequência didática. E aí, como procedimentos, nós temos inúmeros. Eu elenquei aqui os seminários, simpósios, oficinas temáticas, fórum de discussões, dramatizações, júri simulado, Philips 66, painel integrado, diálogo, aula expositiva, entre outras metodologias que os professores utilizam nas suas salas de aula. Mas aí surge uma questão nesse momento que estamos vivenciando de pandemia e que surgem aí vários decretos, né, várias resoluções que dá embasamento para que aconteçam aulas remotas, aulas híbridas. E aí eu trago a pergunta: como desenvolver as atividades pedagógicas remotas emergenciais? Como é que nós, professores, que agora vamos ter que desenvolver o nosso estágio de forma remota, podemos desenvolver as nossas atividades? Eu trago aqui alguns elementos importantes sobre esse ensino remoto. Nós podemos utilizar atividades pedagógicas síncronas, que são aquelas que exigem uma interação em tempo real com o aluno. É o caso, por exemplo, em que os professores eles vão utilizar o Google Meet ou o Zoom, né, o Skype. São tecnologias em que o professor ele tem contato simultâneo com o aluno, né? Então, essas são as atividades síncronas. E também temos as atividades assíncronas, que são aquelas disponibilizadas e acessadas em tempos diferentes. E aí, como atividade assíncrona, nós temos, por exemplo, essa própria atividade, esse formato que nós estamos tendo agora, em que a aula está sendo gravada e vocês vão receber em tempo diferente, tá? E aí nós temos várias atividades assíncronas e síncronas que nós podemos utilizar no desenvolvimento das nossas aulas remotas, do nosso estágio remoto. Nós podemos utilizar as videoaulas,
né? Tanto as videoaulas síncronas, em que vocês têm o encontro com o aluno em tempo real, ou também videoaulas que vocês podem enviar ao aluno. Tem um exemplo também dos podcasts que podem ser utilizados, podem ser disponibilizados conteúdos em slides, atividades desenvolvidas a partir de aplicativos computacionais, como o Google Classroom. O professor também pode disponibilizar texto digital para leitura, como e-book, artigos, guias, tutoriais, entre outros. Nessas atividades também o professor pode solicitar redação de textos, pesquisas na web, discussão por meio de fóruns, estudos dirigidos, questionários eletrônicos ou provas, né, avaliações formuladas em questionários eletrônicos, como o Google Forms, e as aulas ao vivo, que são as famosas live. Então, esses aqui são conjuntos de possibilidades que podem ser utilizadas como atividades síncronas e assíncronas no nosso estágio. Lembrando que é imprescindível que o professor, o estagiário, ele tenha esse contato síncrono, tá? Que ele tenha esse momento de interação com os alunos, de explicar as aulas para os alunos, de planejar sua aula no PowerPoint, apresentar aos alunos e, a partir disso, propor atividades complementares, que aí pode ser alguns desses aqui que vocês vão adaptar, tá? Para melhor organizar as suas aulas remotas. Eu trago outro questionamento, né? De que forma podemos computar a carga horária não presencial? Essa é uma questão que assim, a gente não tem uma resposta definitiva, mas aí eu trago algumas indicações que a gente pode considerar no estágio. Então, nós temos a categoria síncronas e assíncronas e os indicativos para o cômputo da carga horária. Nas atividades síncronas, né, aquelas de interação direta entre professor e aluno, deve-se respeitar a definição de hora-aula. Tá? Então, vocês vão ministrar a hora-aula de vocês em 30 minutos, em 40 minutos. É claro que vocês não irão ministrar uma aula muito longa de 2 horas, né, porque fica muito cansativo para os alunos e eles têm também outras aulas para acompanhar. Então, como computar essas aulas síncronas de interação direta entre professor e aluno? É respeitar a definição da hora-aula e respeitar o tempo daquela aula que pode ser gravada, né? Então, se você ministrou 20, 30 minutos de aula, é aquele cômputo que vai ser definido para contabilizar as horas do estágio, tá? Lembrando que, mesmo se você deu 25 minutos, 30 minutos, mas isto vai ser computado como um momento que você foi para a sala de aula, tá? Estão previstos 8 momentos para alunas que não são da educação, que não estão na educação profissional, mas a partir do momento que você vai para a sala de aula por meio do Google Meet, você mesmo dando 20 minutos, 30 minutos de aula para aquela turma, a gente computa um momento, tá? Dentre os 8 que estão estabelecidos. E nas aulas assíncronas, como é que a gente pode computar a carga horária? Né? Primeiramente, as mídias com tempo definido. Se você depois vai propor para os alunos assistirem um vídeo, assistir um documentário, um videoclipe, como é que vocês têm que fazer? Vocês precisam somar o tempo de duração de cada mídia, né, para colocar como cômputo. Nas demais atividades em que não se tem esse tempo definido, né, que não dá para perceber esse tempo definido, o professor ele vai estipular um tempo. Né? Então, ele vai considerar no cômputo desse tempo os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos. Então, tem alunos que desenvolvem uma atividade solicitada em 30 minutos, outros desenvolvem 1 hora e meia, então você faz uma média, né, do cômputo dessas horas para definir o tempo necessário para o desenvolvimento da atividade. E aí você considera também os objetivos de aprendizagem traçados para a atividade, o número de páginas para leitura e materiais textuais. Você vai propor um texto de 2 laudas,
você deve pensar num tempo mínimo, né, para a realização dessa leitura. São 10 minutos, 20, 30 minutos, qual é o tempo que você vai estipular para a leitura dessas páginas, né? Também o número de páginas para a produção de texto. Se você solicita a produção de texto, a resposta de algum material, você deve estipular qual é o tempo médio para a produção dos textos. E você deve considerar também as bases de referências e os locais de buscas que são disponibilizados para atividade de pesquisa. Isso também é importante considerar, né? Se você vai disponibilizar um material para referência, para consulta, você deve estipular o tempo que esse aluno vai estudar nesse material e o tempo que ele vai precisar para acessar os materiais, né, as informações, os conteúdos que você solicitou. Bom, algo muito importante a destacar nas atividades síncronas e assíncronas é que nas atividades síncronas nós precisamos definir o tempo máximo da hora-aula. Então, nessas atividades síncronas são 30 minutos, 40 minutos, embora seja menos ou aconteça um tempo menor, mas a gente precisa definir um tempo máximo em que vai acontecer aquela aula. E nas atividades assíncronas, aquelas em que as atividades não são realizadas em tempo real, o professor proporciona o material e o aluno em um tempo diferenciado vai realizar as atividades. Nessas atividades aqui, pessoal, é importante fornecer ao estudante um guia de estudo, né? Como é que ele vai desenvolver aquela atividade? O professor não vai somente pedir para os alunos no Google Meet, numa webconferência, que eles estudem o material X, mas é importante que eles forneçam um guia de estudo. Como é que ele vai desenvolver o estudo? Como é que ele vai desenvolver? E é o que eu vou apresentar agora, uma possibilidade de um guia de estudo que vocês podem estar utilizando com os alunos, tá? Então, eu chamei de roteiro de estudo para o ensino remoto. Primeiramente, vocês devem colocar quem é o professor, né, o nome do professor, a disciplina, a turma, a data que aquele roteiro de estudo vai corresponder e vai ser computado na regência, e o tempo previsto da aula, né, o tempo previsto para a realização da atividade. Num outro momento, vocês irão colocar o conteúdo. Esse conteúdo, por exemplo, se for um professor de biologia que vai falar sobre o reino plantar, né, o reino das plantas, qual é o conteúdo que ele vai colocar? Bom, ele pode, por exemplo, falar sobre as características evolutivas das plantas, né, o grupo das briófitas e entre outros. Ele delimita muito bem para o aluno nesse roteiro qual será o conteúdo estudado. Em seguida, nós temos o que espero que você aprenda. É importante que no roteiro o professor deixe claro o que eu espero que você aprenda. Então, vocês irão resumir as habilidades de cada conteúdo. Aqui eu posso dar um exemplo de uma professora que, fazendo esse roteiro de estudo, ela colocou uma mensagem para eles, do que ela espera que eles aprendam. Ela colocou assim: olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem e com saúde. Desejo mais ainda que o retorno às aulas presenciais seja o mais breve possível e que nesse retorno eu possa reencontrá-los. Não esqueçam, ao concluir essa tarefa, vocês deverão ser capazes de descrever as características das plantas, bem como conhecer e definir as funções das estruturas evolutivas desse grupo, tais como vasos condutores, estomatos, e ela foi colocando todo o conteúdo que os alunos precisam compreender ao final da aula. Em seguida, né, nós temos a descrição da aula, né, para o aluno perceber como é que a aula irá acontecer, como é que ele deve desenvolver os estudos. E aí eu me reporto novamente ao exemplo dessa professora que colocou o seguinte: nos roteiros anteriores, socializei o material sobre o reino plantae e enfatizei que ele servirá de apoio durante algumas aulas. Portanto, de posse desse arquivo, que é o PDF Reino Plantae, vocês conseguirão responder às atividades propostas nesse roteiro com muita tranquilidade. Essa aula, portanto, consistirá em leitura e resolução de exercícios para fixação. Importante ressaltar que a busca pessoal por mais conhecimentos o levarão a um nível mais alto nesse universo da aprendizagem. Por isso, encorajo-os a usar e ir mais longe.
Então, muito interessante como a professora ela organizou essa descrição da atividade, também dando incentivo para que os alunos possam continuar os seus estudos e não desistir. Por último, nós temos a sequência de estudo, que é um passo a passo para o aluno entender como é que ele deve realizar a atividade, né? Então, vocês podem, numa sequência de estudo, colocar para os alunos que eles leiam, releiam o material de apoio utilizado, o material X, né, que foi disponibilizado. Depois, após a leitura, para que os alunos leiam com atenção as perguntas e respondam os seguintes questionamentos. E abaixo vocês podem colocar quais são os questionamentos que vocês desejam que os alunos respondam. Que esse material complementar vocês vão socializar ou um PDF, ou um vídeo, ou um podcast, né, para que os alunos possam realizar as atividades de acordo com o roteiro. E por último, e não menos importante, nós temos a avaliação da aprendizagem. Dizer para os alunos como é que vocês vão avaliar essa atividade. Vocês podem dizer para os alunos que essa avaliação vai ser mediante a resolução e entrega dessa atividade, ou pelo Google Classroom, ou por e-mail, né, devidamente respondida, ou inclusive no caderno, no caso se for um professor, que depois que passar essa pandemia pode ter acesso ao caderno dos alunos com as atividades resolvidas. Então, pessoal, isso aqui é apenas um roteiro de estudo para que vocês possam estar utilizando nesse ensino remoto para complementar as atividades síncronas. No caso, esse roteiro é apenas para as atividades assíncronas, que devem também ser enviadas aos alunos. E por último, eu trago aqui formas de acompanhamento das atividades não presenciais, embora não seja tão simples, né, de fazer esse acompanhamento, mas é bom atentar para alguns itens, né? A dificuldade quanto ao acesso e ao uso das tecnologias, a gente sabe que nem todos os alunos vão conseguir acessar essas tecnologias que vão ser disponibilizadas, como o Google Meet e outros materiais, mas o público que a gente conseguir atingir é interessante que esses alunos tenham acesso, tá? É importante também acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, seja na própria aula, após a aula, ter esse momento de conversa, de tirar dúvida com os alunos. A gente precisa também ter atenção àqueles alunos com necessidades educacionais específicas. A gente tem muitos alunos ou alguns alunos com necessidades educacionais específicas que a gente precisa, inclusive no início da aula, até perguntar se tem aluno que tem alguma necessidade de aprendizagem, se precisa de um apoio maior, e realizar os encaminhamentos necessários. Então, o professor ele precisa, diante desse acompanhamento, realizar os encaminhamentos necessários, né? Esses encaminhamentos pode ser para que o aluno ele desenvolva uma atividade complementar, né? De conversar com o professor regente, né, sobre os encaminhamentos necessários para o aprofundamento de determinados conteúdos e outros encaminhamentos possíveis que irão surgir. Por último, eu deixo uma frase do Paulo Freire que diz o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Eu espero que esse ensinamento nos sirva muito nesse período de regência em tempo de pandemia, tá? Não vai ser um momento fácil, mas nós vamos superar tudo isso. Acredito que vai ser mais uma aprendizagem para todos nós. Sugiro que vocês vejam o material do PDF, porque lá tem os itens de como organizar uma sequência didática, tá bom? Vejam o material complementar, a bibliografia consultada, e desejo a vocês um bom estudo e a gente se vê na próxima aula.